Viver a fé de meu Jesus é nossa esperança aqui. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é sem igual, concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede renascer, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou. Viver a vida de Jesus é a promessa que Ele fez. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede seu poder, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou. Bilhões de dólares gastos com recursos eletrônicos e gráficos nunca iluminarão a Terra com a glória de Deus. O que nós precisamos, o que nós mais necessitamos é de ouvir esta mensagem, de entender esta mensagem e de viver esta mensagem pela graça do Senhor Jesus Cristo. A partir então deste congresso, a pergunta não será mais sobre o que aconteceu no passado, o que fizeram com a mensagem, mas a pergunta será o que nós vamos fazer com a mensagem, o que você vai fazer com essa luz. E é muito interessante e até importante nós notarmos que nós encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus, dois tipos de reações diferentes do povo quando eles ouvem a sua própria história, não é mesmo, Valtinho? Exatamente. No livro de Atos, no capítulo 2, no discurso de Pedro, Pedro está falando a respeito de uma história de rejeição, uma história de morte
em que a nação de Israel havia matado o Messias. Em determinado momento, nesse discurso, nesse sermão, ele fala a respeito do rei Davi e do descendente de Davi, aplicando a Jesus como este descendente e informando aqueles que ali ouviam que este Cristo havia ressuscitado de dentre os mortos e agora estava com o Pai assentado em seu trono. E no capítulo 2, no verso 37, nós lemos o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então no verso 38, Pedro nos dá a resposta: arrependei-vos. No mesmo livro, no capítulo 7 do livro de Atos, nós temos o discurso de Estevão. Estevão ali está retratando toda a história de Israel, desde Abraão, e ele culmina esta história na rejeição do Messias. E no verso 54, a Bíblia nos diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então a questão é, nós vamos aceitar a nossa história ou nós apedrejaremos Estevãos? Que Deus nos ajude, que Ele envie o seu Santo Espírito para que nos ajude a entendermos e a vivermos esta tão preciosa mensagem. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. É um prazer ter você de volta nesta nossa jornada, neste nosso congresso online de 1888, a Canaã Celestial. Se porventura você caiu aqui neste vídeo, nessa programação e não assistiu os outros vídeos, eu quero te convidar para assistir os outros vídeos que foram publicados deste congresso, para que você tenha uma visão macro daquilo que nós estamos estudando. Nós iremos estudar hoje à noite sobre as crises alfa e ômega. Mas antes de mais nada, eu convido você a curvar sua fronte para que oremos. Bom Deus, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez revisitarmos a nossa história com espírito de oração, com espírito de humildade, querendo aprender, querendo esclarecer certos episódios da nossa história. Nos abençoa, nos guia, em nome de Jesus. Amém. Como nós poderíamos imaginar que um movimento profético, descrito no Apocalipse, um povo monoteísta, como nós poderíamos imaginar que um povo com essas características enfrentaria uma crise panteísta? O termo panteísta deriva de duas palavras gregas. A primeira, pan, que significa tudo, e a segunda, theos, que significa Deus. No panteísmo, tudo manifesta a presença de Deus. A natureza e Deus, eles são uma só coisa. A natureza e Deus, eles são idênticos. Ok, você deve estar se perguntando, o que isso tem que ver com a mensagem de 1888? O que a crise panteísta que a igreja enfrentou no início do século XX tem que ver com a mensagem tão preciosa entregue ao povo em 1888? Qual a relação entre a crise alfa, que aconteceu no início do século XX, e a ômega, que já começa a se emergir nos nossos dias? Qual a relação dessas duas crises com a rejeição da mensagem de 1888? Eu quero ler um texto para vocês de João, capítulo 5, verso 43. Jesus diz: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebei. Se outro vier em seu próprio nome, a esse receberei. É preciso que você compreenda. Abra os seus ouvidos e entenda. Toda vez, absolutamente todas as vezes, que a verdade é incompreendida, não discernida, rejeitada, o erro, o engano e a mentira tomarão o lugar. Eu vou repetir. Todas as vezes em que a verdade é incompreendida, não discernida, rejeitada, o erro, o engano e a mentira tomarão o lugar. Não há espaço que não seja preenchido. Ou é preenchido pela luz, ou é preenchido pelas
trevas. A partir do momento que uma mensagem enviada pelo próprio Deus, luz que o próprio Deus nos manda, é rejeitada, é não discernida, pode ter sido escarnecida, zombada, há uma rejeição dessa mensagem, aquele espaço não fica vago. Ele é preenchido pelo erro, pelo engano e pela mentira. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 728. A serva do Senhor diz: nunca devemos esperar que quando o Senhor tem luz para o seu povo, Satanás permanecerá calmamente à parte e não exercerá esforços para impedi-lo de recebê-la. Em outras palavras, quando Deus resolve enviar a verdade para o tempo presente em que os seus santos, em que o seu povo vive, não esperemos que Satanás vai ficar com os braços cruzados. Não pensemos dessa forma. Quando ele vê que Deus está mandando luz para as pessoas, quando ele derrama a sua mensagem para as pessoas, para o seu povo, ele trabalha de forma que não podemos imaginar. De forma que muitas vezes está muito fora do nosso alcance de tentarmos entender. Ele utiliza de todas as artimanhas, de todos os artifícios possíveis para tentar bloquear aquele caminho, de impedir as pessoas que recebam. A crise panteísta que surgiu no seio do Adventismo, ela foi capitaneada por John Harvey Kellogg, um grande médico, um cristão piedoso, dedicado, inteligente e extremamente influente. A crise panteísta no nosso meio surgiu por meio de um homem que era um bom cristão, um homem dedicado, um médico, um homem respeitado e extremamente influente. Por volta de 1897, Kellogg estava introduzindo os seus conceitos panteístas em um concílio ministerial que precedeu a Assembleia da Associação Geral. Veja o que o boletim da Associação, da Conferência de 1897, na página 83, diz a respeito do discurso de Kellogg. Aqui é um registro das palavras de Kellogg naquela conferência. Que pensamento maravilhoso, o de que este poderoso Deus, que mantém em ordem todo o universo, está dentro de nós. Que coisa incrível que este altíssimo, onipotente e onisciente Deus se tenha feito servo do homem ao dar à humanidade o livre arbítrio, o poder para dirigir a energia dentro do seu corpo. Note expressões assumidamente panteístas, espiritualistas. São expressões que foram ditas dentro de uma conferência geral. Anos depois, 9 anos depois daquela mensagem rejeitada. Pastor Herbert Douglas, no livro A Mensageira do Senhor, que você pode encontrar na Casa Publicadora Brasileira, na página 200, ele diz a respeito dessa declaração que está ali documentada no boletim da Conferência de 1897, ele diz o seguinte: expressões como estas foram entusiasticamente recebidas por aqueles que não eram capazes de ver aonde esses pensamentos levariam. Sim, quando essas pessoas receberam essa nova luz, vinda dos lábios de John Harvey Kellogg, elas receberam de forma entusiasmada. É por isso que nós vamos ver nos anos seguintes, especialmente ali nos anos em que nós temos uma grande controvérsia com essa crise panteísta, pessoas tomando o lado do próprio Kellogg e do lado panteísta. Infelizmente, o próprio Wagner, que foi um dos mensageiros de Deus em 1888, abraçando esses pontos de vista. Veja, ninguém está imune. Nem você, nem eu, nem qualquer outro obreiro, administrador, pastor, ninguém está imune de erro. Veja que em outros episódios aqui deste nosso congresso, nós colocamos que Deus utilizou aqueles homens, Wagner e Jones, como instrumentos capazes,
aptos para levar a mensagem em 1888. E vamos ver depois, aqui no caso Wagner, abraçando o lado panteísta que se desenvolvia dentro da igreja. Nós vamos ver depois Jones abraçando também o movimento da carne santa. Quem está em pé, cuidado para que não caia. Não é porque você está em pé, ou porventura eu esteja em pé, ou a igreja possa estar em pé, os obreiros estejam em pé, que nós precisamos de baixar a guarda. Quem está em pé, cuidado que não caia. Veja que os obreiros, de forma entusiasmada, receberam essas palavras. Pastor Arthur Daniels, ao voltar da Austrália para assumir a liderança da Associação Geral, ficou atônito ao ouvir expressões como um criador de árvores na árvore, Deus nas flores, nas árvores e em toda a humanidade. O pastor William Spicer, que havia servido a igreja na Índia durante uns bons anos e agora viera para ser secretário da Conferência Geral, ele reconhece imediatamente os populares conceitos norte-americanos pelo que eles realmente eram. Quando o pastor Spicer ele chega lá, nos Estados Unidos, e ele percebe pessoas orando de frente para árvores, para flores, usando uma linguagem que lhe era muito conhecida, os conceitos que eram conhecidos e impregnavam o hinduísmo panteísta na Índia, que ele por anos havia combatido e havia visto quando esteve como missionário. Ele chega, então, ele percebe que aquele mesmo panteísmo que ele via na Índia, ele estava vendo agora no seio do povo de Deus. Isso é muito sério. Isso é inimaginável para nós. Deus despertará seu povo se outros meios falharem. Introduzir-se-ão entre eles heresias, as quais hão de peneirar, separando a palha do trigo. A serva do Senhor, depois de 1888, ela começa a alertar o povo, porque a rejeição da verdade abria espaço para que fôssemos abalados por falsas doutrinas, por heresias. Ela diz o seguinte: o inimigo de Deus e do homem não deseja que esta verdade seja claramente apresentada, a verdade da justiça de Cristo. Pois ele sabe que se o povo receber plenamente, seu poder será quebrado. Ou seja, se o povo receber a mensagem da justiça de Cristo, o poder de Satanás será quebrado. Mas se essa mensagem é rejeitada, nós abrimos espaço para sermos abalados por heresias, por falsas doutrinas. Muitas falsas doutrinas serão apresentadas a nós como o ensino da Bíblia, mas ao compará-los com a lei e o testemunho, descobriremos que são heresias perigosas. Nós precisamos de comparar com o quê? Com a lei e com o testemunho. O testemunho de Jesus Cristo, o espírito de profecia. Eu quero abrir um parêntese aqui, meu amado, para te dizer o seguinte: não há possibilidade do Espírito Santo de inspirar alguém com menos poder e intensidade do que outro. O mesmo Espírito que inspirou de forma poderosa Daniel, Isaías, Ezequiel, Paulo, Pedro, foi o mesmo Espírito que inspirou a serva do Senhor, Ellen White, a profeta que Deus legou para os nossos dias. Nós não precisamos de outro profeta. Nós precisamos de um conjunto completo de verdades. A Bíblia e o Espírito de profecia, a luz menor que nos conduz à luz maior. Mas nós não podemos nos utilizar dessa expressão para desmerecer e diminuir o testemunho de Jesus Cristo que está entre nós por meio de sua serva. Veja, quando nós comparamos aquilo que é dito como sendo bíblico muitas vezes, como sendo uma nova luz,
quando nós comparamos com a Bíblia e com o testemunho, nós descobriremos que são heresias perigosas. Satanás está agora trabalhando com todo o seu poder insinuante e enganador para desviar os homens da obra da mensagem do terceiro anjo. Abro outro parêntese. Ele tem conseguido ou não tem conseguido? O que sai dos nossos púlpitos? O que sai dos nossos estudos bíblicos? São pessoas realmente preparadas para descer as águas do batismo, tendo aceitado o novo nascimento? Tendo condições de entender que Cristo pode dar uma novidade de vida a elas? Que aquela velha natureza pode ser sobrepujada pelo poder de Cristo? Que Cristo tem poder suficiente para vencer toda e qualquer debilidade, seja herdada, seja cultivada, seja ambiental, que em Cristo há poder para uma nova vida? O que tem saído dos nossos púlpitos? É a mensagem do terceiro anjo? Cristo em nós, a esperança da glória? A justiça de Cristo imputada no crente, uma vida nova? O que tem saído dos nossos púlpitos, dos nossos treinamentos, dos nossos investimentos? O que tem saído? Satanás, ele está trabalhando, como o texto diz, de forma insinuante, enganadora, mentirosa, vil, para desviar o povo da obra, da mensagem do terceiro anjo. E ele tem conseguido, infelizmente ele tem conseguido. O texto continua, para desviar os homens da obra da mensagem do terceiro anjo, que deve ser proclamada com grande poder. Quando o inimigo vir que o Senhor está abençoando o seu povo e preparando-o para discernir suas ilusões, ele trabalhará com seu poder magistral para trazer fanatismo por um lado e formalismo frio por outro, para que possa colher uma colheita de almas. Agora é a hora de vigiar incessantemente. Observe o primeiro passo do avanço que Satanás pode dar entre vós. Ele está trabalhando, queridos, para que surja entre nós frio formalismo e também fanatismo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de pedir a Deus que nos prepare para que tenhamos a atitude que Cristo teria se estivesse no nosso lugar. Não podemos partir para o lado do fanatismo, não podemos partir para o lado do frio formalismo e do congregacionismo, partir para o lado da administração ou partir para o lado dos dissidentes. Não, o nosso lado é Cristo, o nosso lado é a Bíblia e o Espírito de profecia. De que lado você está? Esteja do lado de Cristo, do lado da verdade. Você não é obrigado a tomar um lado entre os fanáticos ou entre os formalistas. Você tem que tomar o lado de Cristo. Satanás está trabalhando para causar entre nós divisão, criando dois grupos que praticamente se odeiam, se desprezam, que se atacam. Quando, se formos de Cristo, nós não teremos outro lado, a não ser o lado do Senhor Jesus. Ao tempo do alto clamor do terceiro anjo, aqueles que foram cegados pelo inimigo, que não se recuperaram totalmente da armadilha de Satanás, estarão em perigo, porque será difícil para eles discernir a luz do céu, e estarão inclinados a aceitar a falsidade. Sua experiência errônea irá colorir seus pensamentos, suas decisões, suas proposições e seus conselhos. Aqui ela está se referindo exatamente às pessoas que rejeitaram a mensagem de 1888. Ela diz que aqueles que ainda não se recuperaram das armadilhas de Satanás não conseguirão discernir a luz do céu. O texto continua: as evidências que Deus deu não serão evidência para aqueles que cegaram seus olhos escolhendo as trevas em vez da luz. Depois de rejeitar a luz, eles criarão teorias que eles chamarão de luz, mas que o Senhor chama de faíscas de seu próprio acender, pelas quais eles direcionarão seus passos. Depois que recusa-se a luz, o homem mesmo produz uma luz própria para trilhar o seu próprio caminho, não o caminho de Deus.
Por muitos, as palavras que o Senhor enviou serão rejeitadas e as palavras que o homem proferir serão recebidas como luz e verdade. Em 1888, Deus ele enviou sua preciosa mensagem por meio de seus dois servos, Jones e Wagner. E essa mensagem ela foi rejeitada, como nós vimos em outros momentos. Ela foi minimizada, desprezada. O Espírito Santo foi insultado. Mas quando um homem influente, como John Harvey Kellogg, quando um homem que tinha uma boa aceitação entre a liderança trouxe trevas como se fosse luz, as pessoas receberam de forma entusiasmada. O texto continua. A sabedoria humana afastará da abnegação, da consagração e planejará muitas coisas que tendem a tornar sem efeito as mensagens de Deus. Não podemos, com nenhuma segurança, confiar em homens que não estão em íntima conexão com Deus. Eles aceitam as opiniões dos homens, mas não podem discernir a voz do verdadeiro pastor. E sua influência levará muitos a desviar-se, embora a evidência se amontoe diante de seus olhos, testificando da verdade que o povo de Deus deve ter para este tempo. Qual a relação entre a mensagem de 1888 e as crises Alfa e Ômega? Se a mensagem em 1888 tivesse sido aceita pela administração e pelo povo, nós jamais teríamos a mancha da crise panteísta na nossa história. O povo não teria passado por aquela crise. O povo não teria depois também passado pelo movimento da carne santa, quando até mesmo uma associação nos Estados Unidos com seu presidente e obreiros abraçou aquele movimento. Nós não teríamos passado pelo problema com Bellinger em 1905 a respeito do santuário. Nós não teríamos enfrentado estas questões se a preciosa mensagem de 1888 tivesse sido aceita por nossa liderança e por nossos membros. Nós não teríamos passado por isso. Se nós, hoje, aceitássemos essa mensagem, nós não passaríamos pela crise ômega, que já emerge em nossos dias. E a serva do Senhor diz que quando viu esta crise, ela tremeu pelo povo. Se nós aceitássemos como denominação verdadeiramente esta mensagem, nós não passaríamos por aquilo que nós deveremos passar. Porque Deus anteviu que muitos de nós, ainda assim, continuaria com o coração empedernido, não aceitando esta mensagem da justiça de Cristo. Infelizmente, nós teremos que passar por esta crise que emerge, que surge já em nossos dias. O meu desejo é que você se apodere desta justiça de Cristo, da força que há em Deus. Aceite tudo o que esta justiça significa para a sua vida. Entenda qual a parte você precisa de desempenhar. O que você precisa de fazer. O seu papel não é um papel passivo, é um papel ativo. Você precisa de entender que a justiça de Cristo é a vida de Cristo, a vida do Senhor Jesus imputada em você. Viver a vida de Jesus Cristo. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Cristo em vós, a esperança da glória. Que Deus te abençoe. Que você se aprofunde mais neste assunto. Que este congresso esteja sendo uma bênção para a sua vida. E que se passarmos, e quando passarmos por essas crises, estejamos ao lado de Cristo. Que estejamos aos pés do nosso Salvador. Para que não sejamos abalados por falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsas luzes. Que Deus te abençoe.